Paz e graça para você ligado nessa emissora. Como toda sexta-feira, estamos juntos outra vez para uma entrevista instigante. E, de novo, essa entrevista será com o Dr. Marcos Eberlin. Ele já esteve conosco, voltou para falar agora sobre design inteligente e criacionismo. A outra entrevista versou sobre dilúvio. E foi muito, muito legal. Ficaram algumas pendências aí que a gente vai tentar dirimir na entrevista de hoje. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo outra vez. Muito obrigado pela sua presença. Reverendo Eber, um privilégio sempre estar aqui no Vejam Só. É o programa número 1 de debates teológicos, científicos da TV brasileira. Um privilégio imenso estar aqui nesse templo sagrado do debate, onde já estiveram grandes homens. Eu sempre vejo aqui o Carlos Vailate, está sempre aqui, né? Um grande fã do Carlos. Adalto Lourenço, Agil Magalhães, gente de peso aqui, pesado na teologia, no debate, na defesa racional da nossa fé, que tem participado do Vejam Só, e sempre um imenso privilégio. O Marcos aqui está participando, puxa vida, honrado, reverendo, muito honrado. E o senhor é o peso pesado da ciência hoje, né? Da ciência defendida por um cristão que leva Deus a sério. Você que está assistindo a transmissão da gravação pode participar, né? A gente transmite pelo YouTube, o programa não fica arquivado, ele só vai aparecer no YouTube de novo quando ele for exibido na rede aberta. Mas durante a gravação você pode participar, manda sua mensagem para nós, tá bom? Deixa eu fazer a enquete logo de cara aqui, para não esquecer de novo, né? Vamos lá. A enquete de hoje é a seguinte: quando você ouve que a teoria da evolução das espécies tem numerosas falhas e inconsistências, mesmo não sendo cientista, sua tendência é concordar, divergir ou ignorar, tá? Essa é a nossa pesquisa, né? Você ouve que a teoria da evolução tem falhas e inconsistências, a sua tendência é concordar com essa frase, é divergir dela ou ignorar, tá bom? Vamos lá. Professor Marcos Eber, qual que é, e se é que existe, a diferença entre criacionismo e teoria do design inteligente? Muito bem, reverendo Eber. Primeiro nós temos que, para responder essa questão, definir o que seria criacionismo. Tem diferentes tipos de criacionismo, mas o mais famoso, o mais conhecido, é o criacionismo bíblico. Então, focarei no criacionismo que usa a Bíblia como sua referência. Então, o criacionista bíblico, ele lê o relato bíblico, Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21, e tem toda uma história contada ali, não tem, reverendo Eber? Ele vê o início, no princípio criou Deus os céus e a terra, vê como Deus fez, como ele operou para criar o universo, a vida, a terra, vê toda a história da humanidade, desde os patriarcas, passando pelo dilúvio, a Torre de Babel, a dispersão dos povos, a origem das línguas, olha só, chega em Cristo no seu sacrifício na cruz, há 4.000 anos aproximadamente, tem gente que crava em 4.000 e sabe, inclusive, pela palavra de Deus, o que vai acontecer com a humanidade, o futuro todo está descrito, até nos encontrarmos outra vez na Jerusalém celestial, andando em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus. Então, o criacionista bíblico, ele já tem a história contada. E o que ele faz? Ele, através da ciência, procura confirmar essa história. E confirma vários e vários pontos dessa história, como nós discutimos aqui do dilúvio bíblico, da Torre de Babel, das línguas que surgem de repente, 90 diferentes tipos de línguas com raízes diferentes no início, agora são milhares ao redor do mundo. E várias evidências que comprovam o relato bíblico. Mas aí, quando chega no cientista, ele fala, isso não é ciência. Você partiu de pressuposto. Você já foi aqui encontrando a resposta para a resposta que você já tinha. Olha só. Então, eles desqualificam o criacionismo bíblico como não sendo ciência. Sendo apenas uma procura de confirmar alguma coisa que eu já sei.
Então, isso não é a ciência. Eu, de fato, entendo o posicionamento de cientistas, porque cientista, reverendo Weber, é um ser que não deveria saber nada. Só sei que nada sei. Quando eu entro na ciência, eu tenho que me despir dos meus preconceitos e meus conhecimentos anteriores e tenho que deixar os dados falarem. E então essa era a crítica para o criacionismo bíblico. Parece que Deus se cansou dessa crítica, reverendo Weber, e levantou um grupo de malucos, beleza, dentro da ciência. Em 1993, Pajaro Dunes, na Califórnia, Philip Johnson, um cientista, fala assim, gente, estou cansado dessa lorota da evolução, desse negócio que dino virou canário, que urso nadando de boca aberta virou baleia, que mutação, defeito causa sofisticação, aumento de complexidade, e reuniu um grupo de cientistas das mais diferentes áreas da ciência. As posições filosóficas e teológicas deles nem conhecemos direito. O Michael Behe estava lá, o Stephen Meyer, William Dembski. E o que aconteceu nessa reunião? Falaram, gente, acabou essa história de evolução, não tem mais como defender Darwin. Fez água, a teoria faliu, nem teoria deveria ter sido chamada, porque nunca teve evidências mesmo, e a gente precisa de outra teoria no lugar. Alguém lá levantou a mão e falou assim, desde os filósofos gregos, Anaxágoras, por exemplo, já há evidências e já discussões de que foi por design inteligente que as coisas foram criadas. Design, a palavra não foi traduzida para o português porque não tem uma tradução muito boa, sabe aquelas histórias de palavras em inglês que não dá para traduzir muito bem? Aí ficou o design. Design é o arranjo de partes. Então alguém com muita inteligência foi lá e arranjou as partes. Construiu o sistema solar, construiu o universo, construiu a vida, colocou tudo no lugarzinho, né, pastor? O coração no lugar, o cérebro, os olhos na frente, né? As mãos, tudo. E falou, olha, já tem uma teoria, a teoria do design inteligente na ciência, há muito tempo, há muito tempo. Aí o pessoal falou, nossa, não é que essa é a melhor teoria hoje? E aí nasce, em 1993, dentro da ciência, pastor, ela aflora da ciência, olha que legal, por cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Não foi um congresso de criacionistas, não foi um encontro de louvor e oração, não foi nenhuma igreja que organizou, foram cientistas. E falou, olha, a evidência é clara, foi uma mente inteligente. Tudo foi por design inteligente. Então surge no mundo a teoria do design inteligente. Eu, quando descubro essa teoria, falo, uau, maravilha, eu sou cientista também, eu vou como químico participar. Então percebeu a diferença? A gente não está partindo de pressuposto nenhum. Dentro da teoria do design inteligente, inclusive, tem gente que nem respeita a palavra de Deus. Nem acha que isso aqui é fonte de conhecimento. Ele fala, não, eu quero seguir os dados. As mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Nasce de dentro da ciência, criada por cientistas, uma nova teoria, a teoria do design inteligente. Começamos a avaliar o universo? É claro que foi por design inteligente. Alguém tem alguma dúvida aí em casa, gente? Alguém alguma vez duvidou? 90% dos brasileiros creem em Deus, porque Deus é óbvio demais, pastor. Todo mundo estava enxergando que era design inteligente, só um grupo de cientistas que ainda estava com Darwin. Largaram o Darwin, os cientistas se reuniram, falaram, foi design inteligente, e as evidências começaram a ser reinterpretadas, porque a única parte dos artigos científicos que falava de Darwin era na conclusão. Parece que é design, mas foi evolução darwiniana, entendeu? E aí há uma contra-revolução que nasce dentro da ciência por cientistas que dizem, não, gente, as evidências apontam para um designer. Agora, quem é esse designer? A ciência não consegue falar muito bem. Aí chamaram os teólogos e os filósofos. Olha que legal, pastor. Aí chamamos os teólogos e filósofos e falamos, olha, descobrimos aqui com dados, com experimentos, com evidências, com química, física e biologia, cosmologia, que foi alguém, uma mente inteligente. Vocês sabem quem seria? Aí um teólogo pegou a Bíblia e falou assim, cara, já estava escrito nesse livro aqui há milênios. Olha, foi o Criador, o Altíssimo, eu sou, aquele que disse eu sou, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, de pronto de vez. E ele criou um universo que a gente ouve sem palavras,
sem discurso, mas a gente ouve a sua voz. Não é assim que a Bíblia diz? Salmo 19. Até o universo mais profundo, até o fim do mundo, ecoam os sinais de design inteligente. Perceberam a diferença, então, entre criacionismo bíblico e o design inteligente? O design inteligente nasceu na ciência, por cientistas. Por isso que a gente é tão odiado, tão detestado, pastor, pelos cientistas. Porque eles não podem dizer, isso daí é um monte de religioso que está defendendo a Bíblia. Olha, isso daí é preconceito, pré-definição. Eles estão usando um livro escrito por homens, cheio de contradições, para tentar fazer ciência aqui. Aqui não. Não. Nasceu dentro da ciência, emanou da ciência, das evidências científicas e cresce no mundo inteiro, pastor. Porque Cresce. traz respostas, não é? É muito complicado. A editora Vida publicou uma vez um livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Porque para você acreditar que tudo que existe, com a complexidade que existe, é obra do acaso, é muito difícil, né? É muito difícil. Você tem que ter fé. Não adianta. Tudo... Uma vez eu li uma frase, né? Acreditar que tudo que existe, com a complexidade micro e macro, veio do acaso, é a mesma coisa que esperar um dicionário encadernado, impresso, porque a tipografia explodiu. Esperar que um tornado no ferro velho forme um Boeing 707. É outra analogia que foi feita. É óbvio demais. E, assim, eu digo que eu não tenho fé para ser ateu, eu não tenho o tipo de fé que eles têm. O pior é que eles têm uma fé totalmente irracional. O urso nadando de boca aberta virou baleia. Pastor, só vou dar um exemplo. O testículo do urso é externo. O testículo da baleia macho é interno. Como é que aconteceu essa transição? Se ele ficou com o testículo externo dentro da água, ele não poderia reproduzir, porque a temperatura da água é muito baixa. E agora, se ele internalizou o testículo, ficou muito quente, tostou do mesmo jeito. Então, se ficar para fora... come, se ficar para dentro, pega. Olha, fomos olhar o testículo da baleia macho, ela tem um sistema de troca de calor, um trocador de calor que refrigera o sangue antes de passar pelos testículos na temperatura certinha, para que aquele testículo internalizado faça com que o animal se reproduza. Então, a vida é coisa de profissional. As evidências são claríssimas que um ser de extrema inteligência fez todas as coisas. Então, eu não tenho fé para acreditar que urso virou baleia, que sereia, né? Eu brinco, deve ter virado sereia também, né? Dino virou canário, agora galinha. Que moléculas inanimadas numa sopa ácida escaldante e venenosa teria se organizado nas mais diferentes proteínas, extremamente bem desenhadas, projetadas por design inteligente. Então, a gente está afogado de evidências, por isso que a teoria do design inteligente cresce dentro da ciência, atraindo cada vez mais cientistas. Já foi possível recriar a vida em laboratório? Nunca, pastor. Tem um cientista nos Estados Unidos, não vou lembrar o nome dele agora, que anunciou para 2023 que ele formaria uma nova vida no laboratório. Porque pegar a vida como ela está e mudar um pouquinho e dizer que criou, não vale, né, pastor? Certo. Você está usando o mesmo tema, você só está disfarçando que você fez alguma coisa nova. Ele falou assim, 2023, acho que foi 2023 que ele fez uma previsão, criarei vida em laboratório. Depois ele passou para 2025, 2026, agora está falando 2029. Nunca, pastor, nunca. A vida é sofisticada demais. 3,2 bilhões de pares de bases no nosso DNA, 3,2 bilhões, tudo na sequência certa. O Domingos dos Santos Filho, não sei se o senhor conhece aquele menino, da onde ele é, do Maranhão, eu não vou lembrar só a cidade agora, ele sempre faz uns experimentos, ele vai estar aqui em São Paulo no começo de março, nós vamos fazer 3 podcasts juntos, viu, Domingos? Ele pegou um tetraedro, um dado, com a palavra vida escrito nas suas letras, V-I-D-A, e começou a jogar assim, falou assim, quanto tempo o universo demoraria para criar a palavra vida? Ele teve que jogar o dado 570 vezes para conseguir a palavra vida. Pastor, eu fiz umas contas na IA para fazer uns cálculos para mim.
Cria a menor proteína possível, 51 aminoácidos. A coisinha simples, mais simples possível. Pastor, eternidades não seriam suficientes para você ficar jogando esse dado. A gente já pensou 3,2 bilhões de pares de bases que nós temos? Esgota todos os recursos probabilísticos do universo. Então não é fé, pastor. Fé, a Bíblia diz, como é que é a fé que a Bíblia descreve? É o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da sua fé, a razão da sua esperança. A fé é o firme fundamento. A gente crê porque a gente entende. A Bíblia nem fala, olha, entendemos que Deus criou todas as coisas. Então a gente tem um Deus que dividiu a história, se fez homem, esteve entre nós. Ele é histórico, Jesus Cristo é histórico. Ele não só deu provas que ele era Deus, mas ele deu provas que controlavam os processos naturais. Ele anda sobre as águas, então ele controla a gravidade. Ele subiu aos céus, então ele venceu a morte. Seus discípulos testificaram que de fato ele ressuscitou. Então nossa fé é totalmente alicerçada em razão. Agora, numa boa teoria, a teoria do design inteligente. Então, a gente não... Eu digo que a gente não... Eu nem creio em Deus, pastor. Eu não creio em Deus, sabia? Ah, não? Não, o senhor me convidou o cara aqui que não crê em Deus para o seu Vejam Só. Olha. Não creio em Deus, pastor. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Peguei o senhor aí. Fazendo joguinho de palavras. Eu creio que Jesus voltará. Mas eu não creio em Jesus. É óbvio que Jesus existiu. É óbvio que ele é histórico. É óbvio que ele era Deus. As evidências são fortes demais. Agora, eu tenho que exercer a minha fé que ele voltará, a segunda vinda de Cristo. A Jerusalém Celestial, nem a Jerusalém Celestial a gente precisa crer muito. Todas as cidades que são citadas na Bíblia, muitas delas, a história duvidou, não foi assim? Foi. Todas foram confirmadas, pastor. Aí, por que eu vou duvidar da única que é a Jerusalém Celestial? Eu tenho uma fé que a Jerusalém Celestial realmente existe, mas ela é alicerçada em muita razão. Mas aí vem uma pergunta. O cientista, que não necessariamente evangélico, o Dr. Michael Behe teve no Vejam Só, ele não é evangélico, né? Sim. Mas é cristão. Mas imagina um cientista que não frequenta a igreja. Ele examina a evidência e ele fala, não, existe um designer inteligente. Ele não vai se questionar, por que esse designer nos criou? O que ele espera de nós? Porque é uma pergunta, o que estamos fazendo aqui, né? Reverendo Weber, eu acho que é essa a graça de tudo. As perguntas filosóficas e teológicas. Obviamente, a existência de Deus é óbvio demais. Agora, é claro, Deus é bom, Deus é mau. Deus salva todos, Deus ama todos, Deus ama só os escolhidos. Por isso que esse programa é tão legal, não é? Se eu não gosto dos debates teológicos que tem aqui, eu gosto demais. Senta aqui o Carlos Vailate, o Granconato do outro lado, eu falo assim, Deus ama todos, Deus ama só os escolhidos. Essa é a graça. Eles vão continuar fazendo isso lá no céu. Vamos continuar. Eu acho que vamos chamar Deus para resolver a questão, né? Ele não vai. Ele não vai? Não. Deixa esse povo aí. Então, mas eu acho que essa é a graça da teologia, porque Deus é óbvio demais e a gente fica perdendo tempo discutindo se Deus existe e se não Deus existe. Claro que sim. Se a Bíblia é autoridade, a palavra de Deus, poxa, ela dá tantas provas, né, que esse livro é digno de toda confiança, não é, Reverendo Weber? Certamente. E aí, agora vamos assim, olha, tem algumas questões teológicas que são extremamente importantes. Por exemplo, o problema do mal. Até hoje eu não tenho uma posição muito bem definida. Eu vejo um monte de gente falando sobre por que o mal existe, né? Várias posições. Toda vez que eu vejo alguém defender assim, eu falo, cara, parece que faz sentido. Aí eu vejo o outro com uma outra posição e falo, nossa, faz sentido também. Essa é uma legal. irrespondível, né? Sim. O irmão tem um livro, o Fomos Planejados. Fomos Planejados. Esse livro é científico. Totalmente. E ele aponta para quê? Para um designer, o design inteligente. Eu faço algumas, assim,
uns spoilers bem de leve sobre posições filosóficas e teológicas, mas o Fomos Planejados são evidências do começo ao fim. Eu discuto como se vê design no cosmos, como se vê design nas estrelas, nos planetas, na Terra, que é sobrenatural, mais de milhares de condições que só a Terra tem, porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, a Terra... Ele estrutura, em Gênesis 1 e 2, né? Estava sem forma e vazia, ela não estava ainda estruturada para ter vida, ela era como um planeta qualquer. Então, nós temos, nos Fomos Planejados, reverendo Weber, uma coleção imensa de evidências científicas. Aí eu passo pela química da vida, aí eu falo dos pássaros, dos peixes, falo da lagosta Mike Tyson, aquela lagosta boxeadora, falo das plantas carnívoras. Reverendo Weber, plantas carnívoras são insanas, não são? Pensa uma planta, eu digo que é o desespero dos vegetarianos. Uma planta que come animal, pastor, pode. Deus não é um exibido, um exagerado, muito bem-humorado. Ele é, não é? Ele vai lá e cria uma planta carnívora. E são mais de 20 variações. Uma tem um copinho, né, que o bicho cai lá dentro. Outra tem uma armadilha que fecha. Cada animal surreal que tem na Terra. Nada disso poderia ter sido uma evolução natural? Pastor, não há a menor chance. Zero, zero, zero. A chance não é zero. Não é zero. É 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Eu estudo essa questão há 20 anos, pastor. Sabe qual é o principal mecanismo da evolução? Defeitos. Agora me diga, pastor, o senhor tem um software lá no seu celular. Reverendo Weber, o senhor tem o seu celular lá com, não sei se é iPhone ou se é o Samsung, sei lá eu. Nenhum dos dois, é um Motorola. É um Motorola, muito bem. Aí só tem um Motorola lá. Suponha que acontece um defeito lá. Um comando X é trocado pelo Y. Uma letrinha X é trocada pela Y no seu sistema operacional. O que o senhor acha que vai acontecer com o seu celular? Todas as letras X são trocadas por Y. Vai parar de funcionar. Vai jogar no lixo, pastor, mas esse é o mecanismo que o pessoal que está em casa, esse é o mecanismo que o darwinismo supõe que transformou uma ameba, um micróbio, numa microbiologista. Acúmulos de erros. Acúmulos de erros. Não faz sentido nenhum, gente. Sonhos delirantes de uma noite de verão. Burululu do Pirula. Burululu do Serjão. Crio formando em fumarola. Chompes em vulcão. Pastor, é totalmente hilariante a teoria da evolução. E tem cristão que está nessa aí, pastor. Bastante. Tem cristão, tem seminários. O pastor chega lá, o professor chega no seminário, pastor. Eu sei disso porque eu acompanho. Queridos seminaristas, aqui é o seminário, eu vou dar uma aula, eu sou um erudito da fé. Darwin, amigo de Deus, Deus guiou a evolução. O Big Bang Deus guiou, Deus do devagarinho. Ele foi fazendo lenta, gradual e sucessivamente. Ele escolheu 2 hominídeos lá e soprou nele o imago Dei. Pastor, da onde surgiu essa espécie de professor de seminário? Surgiu, pastor. E tem muitos seminários no Brasil. Eles não me convidam para ir nos seminários. Eu não sou muito bem-vindo nos seminários, pastor. Estão formando uma nova geração de pastores com um viés totalmente equivocado, numa ciência equivocada, numa teologia equivocada. Mas não contava com a minha astúcia e com vejam só para me dar a voz, né, pastor? O grande problema que eu vejo a erudição, ela é calcada em dizer aquilo que o examinador quer ouvir, né? Na banca. E a preservação daquilo que pode me tornar autônomo em relação a uma autoridade maior que seria Deus. Na medida em que eu reconheço um criador, um designer inteligente, ele com certeza espera alguma coisa de mim. E eu não estou disposto a me sujeitar ao arbítrio, né, de alguém assim. Que, no fundo, é uma grande loucura. Por exemplo, quando fazem isso com o senhor, ignoram deliberadamente que o senhor ganhou reputação não como cristão, mas como cientista. Lá na Unicamp, que é uma universidade pública.
E depois o senhor veio para o Mackenzie, agora está chefiando a seção brasileira do design inteligente, mas o senhor não ficou famoso no meio acadêmico por causa disso. O senhor ficou famoso pelo seu brilhantismo científico, acadêmico, não é verdade? Posso falar um pouco sobre isso? Claro. É uma propaganda... Gosto muito de falar de mim, né, pastor? Mas eu acho que precisa ser dito, porque é a autoridade que Deus me deu. É sobrenatural, pastor. Sobrenatural. Veja bem, outro dia saiu um ranking, eu fui olhar, entre 2,6 milhões de cientistas no mundo, de todas as áreas, qual é a minha posição, pastor? Não sei. 2,6 milhões. 1.488, entre 2,6 milhões. Entre os cientistas brasileiros, dependendo de como você avalia, entre os 5 mais importantes do Brasil. A minha filha, Lívia Eberlin, a criadora da caneta do câncer, outro dia eu entrei na IA, agora eu vou fazer hoje à noite, viu, gente? Já deve estar no meu canal no YouTube, já o lançamento aí. Corre lá, você vai ver. Eberlin e Eberlin, uma live com a minha filha, Lívia Eberlin. Então, assim, eu sou cientista 1488 no mundo, ela é a cientista brasileira mais premiada da história da ciência brasileira. Pastor, eu perguntei para a IA, quem é o cientista mais premiado da história brasileira? Ele falou assim, depende, se você olhar por esse lado, esse pesquisador aqui. Então, agora, se você olhar pela qualidade, pela quantidade, de longe a Lívia Eberlin é a cientista brasileira mais premiada na história da ciência brasileira. Ela é uma popstar da ciência nos Estados Unidos. Agora, o senhor acha que isso é mérito meu? Não pode ser do mérito meu, certo? Eu sou um brasileiro, um tupiniquim, nasci no Brasil. Estou concorrendo aí com europeus, com americanos, que têm muito mais recursos, têm muito mais tradição em ciência. Agora, vai um brasileiro, vai uma brasileira como a Lívia, vai um brasileiro como o Marcos, ter todo esse destaque internacional. Por quê? Deus está dando autoridade para o Marcos falar. Ele que me concedeu essa autoridade, concedeu autoridade para a Lívia. E a Lívia é o quê, pastor? Ela é criacionista que fez compromisso com as trevas, teísta, evolucionista teísta, ela acha que são milhões e milhões de anos. Não, raiz como eu, pastor. Convertida a sua professorinha da IBD também, olha. Amém. Que legal. Não é bacana isso, pastor? Ela é sensacional. Ela é química. Ah. Hoje ela trabalha no Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos. É um maior centro de pesquisas em câncer nos Estados Unidos, em Houston, no Texas. E ela é a única química, pastor. Olha só. Olha que coisa sensacional. Por quê? Porque a descoberta que ela fez, a caneta do câncer, já deu mais de 40 prêmios internacionais. Ela ganhou o Genius Award, ela ganhou o MacArthur Foundation Award, o Nobel Laureate Signature Award, 47 prêmios. É assim, surreal. Por quê? Porque Deus cuida dos seus e quando Ele quer que alguém... Quando a gente fala a verdade, Deus automaticamente, eu vejo assim, Ele cuida para que a autoridade de quem está falando a verdade seja enriquecida. Eu agradeço a Deus porque eu sou pó, eu jamais chegaria na posição que eu cheguei se não fosse pela misericórdia de Deus e pela intenção dEle usar essa autoridade. Amém. E parabéns pelo resultado que o irmão vem alcançando para a glória de Deus. Você aí de casa que quer se preparar para servir a Deus onde você está, a Agrade tem ferramentas para ajudar você a se aperfeiçoar. Vai fazer o seguinte, você vai anotar o telefone durante a semana, no horário comercial, você liga para a Agrade e se informa. 3115-0819 é o telefone em São Paulo. Caso você queira, pode também entrar no site da Agrade e pegar as informações que lá estão. Né? Só que você não vai interagir com ninguém, você vai só ver o que está no site. Quer interagir? Passa no site da Hit TV. Lá você vai conhecer a nossa programação e vai ter um campo para você fazer sugestões e críticas da nossa programação, inclusive do Vejam Só Entrevista, tá bom? Faça isso e a gente volta já já. Temos um intervalinho para tomar uma água e voltamos rapidinho com a conclusão da entrevista com o Dr. Marcos Eberlin.
Cadê você? Já fez sua foto? Já mandou para nós? Quem manda a fotografia concorre aos brindes do Shopping do Povo. Caso você não tenha paciência para esperar o sorteio, né? Vem aqui na Igreja da Graça, sede de São Paulo, assiste o culto, atravessa a rua, né? Tá lá o Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. A doutora Eliana tá lá para te receber. E você vai encontrar toda sorte de material que vai ajudar a sua fé e também a sua aparência. Além das cobiçadíssimas canecas do Vejam Só, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Mogi Guaçu, é da Amélia Silva. Muito obrigado, Amélia, pela sua audiência. Que Deus abençoe muito você. Moça sorridente, olha só. Em Criciúma, Santa Catarina, o Douglas, acompanhado do Benício, o filhote. Tá aí, ó. O Douglas tá com cara de sono, mas o Benício tá acordadão, olha lá. Ai, ai. E São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, a Vera Silva é nossa telespectadora. Valeu, Vera. Deus abençoe muito você, viu? Muito bem. Dr. Marcos Eberlin, nós estamos falando sobre o design inteligente e o criacionismo. Se eu entendi bem, eu posso dizer o seguinte: o criacionismo bíblico ele tem uma vertente religiosa, porque usa a Bíblia como fonte de autoridade. O design inteligente usa fontes científicas, evidências, as provas científicas de laboratório como fonte de autoridade. Ele confirma o criacionismo, mas ele não parte do criacionismo para provar que Deus existe. É isso? A análise perfeita, reverendo Weber, é exatamente isso. Até no meu livro, Fomos Planejados, eu coloco assim, olha, o criacionismo bíblico parte daqui, desse ponto, com a Bíblia na mão, e o cientista parte desse outro, sem nada na mão. Só procurando os dados. Eles vão indo, convergem no mesmo ponto. Olha, foi um grande Deus que fez todas as coisas. Quando a gente pergunta, inclusive para a filosofia, para a teologia, o design inteligente pergunta: quem é o melhor candidato para o designer? Quem é que o senhor acha que ganha? Deus, Deus ganha de goleada. Lógico. Não é nem de 7-1, né? 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é 0, o Deus bíblico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele tem que ser imaterial, atemporal, todo-poderoso, exatamente, extremamente inteligente para ter feito toda essa inteligência do universo e da vida. Deus bíblico ganha de goleada, por isso, mais uma vez, que o design inteligente é tão odiado pela ciência. Porque se fosse um empreendimento religioso, eles falam assim, religião. Não, mas eles não têm como mais sair por essa vertente. Por que o Marcos é tão perseguido pela Academia Brasileira de Ciência, né? Quer expulsar o Marcos? Por que o pessoal na internet fala assim, vou mandar seu nome para lá, para cá, não sei o quê? Olha, por quê? Porque é a ciência, a própria ciência, brotando da ciência, que refuta o que eles dizem ser hoje um consenso científico, a evolução e o Big Bang. Não é não, gente. A boa ciência já descartou essas duas teorias, viu, reverendo Weber? E ela está caminhando de novo em direção ao autor e consumador da ciência, Deus. A ciência está se reconvertendo a Deus, reverendo, e através do design inteligente. Tá certo? Porque, veja, quem busca honestamente a verdade vai encontrá-la. A Bíblia diz, não é? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das trevas do Big Bang, das trevas da evolução. E o cientista está procurando luz. Se ele estiver, de fato, procurando luz, se ele não tiver amor pelas trevas, ele vai encontrar no design inteligente a luz das evidências, a luz dos dados da biologia, da química, que apontam para um designer. E esse designer, obviamente, o melhor candidato é o Deus bíblico. O senhor mencionou no primeiro bloco, no início do programa, uma cronologia que ficou um pouco confusa. O senhor falou 4.000. 4.000 é o ano... 4.000 antes de Cristo? Não. Jesus teria vivido no ano 4.000 da existência do planeta, é isso? É assim, eu não sei se eu fiz as contas direitinho, né? Eu me perdi nas minhas contas, porque você tem que regredir, né? Antes de Cristo, depois de Cristo e tudo mais. É assim, acreditamos, eu
defendo essa tese. Não é o tese do design inteligente, viu, reverendo Weber? Porque o design inteligente só discute se há inteligência, se foi Deus que fez e tudo mais. Mas a idade da Terra é uma discussão que vai um pouco além da teoria do design inteligente, que o Marcos defende, muitos defendem, mas não necessariamente dentro do design inteligente. Tem gente no design inteligente que acha que a Terra é velha, tá? Eu só lamento, mas não posso criticar. Quem defende uma Terra jovem vê a cronologia de Gênesis, por exemplo, e de Mateus e de Lucas. A gente pode sair de Adão e chegar até Jesus. E Jesus chegamos até os dias de hoje. Sim. É muito claro na Bíblia, está lá os patriarcas, está o nome, quantos filhos tiveram, quanto tempo viveram, não é? É só fazer a conta, os judeus têm feito essa conta e tudo mais, há aproximadamente 6.000 anos. O dilúvio bíblico, todo mundo que calcula, é 1.600, depois que a Terra foi formada. 1.600. Jesus nasce e morre aproximadamente no ano 4.000. E nós estamos aproximadamente no ano 6.000 da Terra, 2.000 depois de Cristo. Certo. Então a cronologia é essa, olha, 0, a Terra foi formada, 1.600 o dilúvio, 4.000 anos Jesus nasce e morre. Inclusive, dizem que ele morreu exatamente no ano 4.000, tem uma conta que é feita. E hoje estamos a aproximadamente 6.000 anos. Tem gente que calcula 5.995 anos, reverendo Weber. E eu acho que está certo essa questão. Eu estou fazendo umas contas para verificar. 21 de março de 2026, a gente vai para 5.996. Em 2030, a gente termina o 6º milênio. Tem até coincidência com uma agenda aí de 2030, não tem? Pois é. Mas, doutor, essa cronologia é só baseada nas genealogias do Antigo Testamento ou tem base científica? Muitas e muitas evidências. Por exemplo, o universo é jovem. Como é que a gente sabe que o universo é jovem, reverendo? Nós temos a foto do James Webb. Eu não vou falar mais aqui, porque eu falo tanto dessa foto. Então, vocês podem procurar nas minhas inúmeras palestras sobre a foto. Mas a foto do James Webb, só resumindo, porque já mencionei, mostra o universo igualzinho ao universo que temos hoje nos céus. Ou seja, o universo não teve tempo de envelhecer. Então, ele é extremamente jovem. Como que o universo não poderia ter tempo de envelhecer? Se passassem alguns milhares de anos, a gente não perceberia. Então, ele tem alguns milhares de anos. A gente sabe que o universo tem alguns milhares de anos, não, nem milhões. Milhões já daria para perceber o envelhecimento. A gente tem o carbono 14, que está detectando, não pode ser mais do que 25.000 anos. Com aquela bondade do Adalto Lourenço, do professor. Pelo carbono 14, a gente faz as contas das 6.000 também. A gente coloca um fator de correção pré-diluviano, porque era um pouco diferente antes do dilúvio, a gente chega em 6.000. A gente tem a Eva mitocondrial, o Adão Y, fizemos as contas, saiu um artigo publicado. A Eva mitocondrial, 6.000, pelo relógio que nós temos. Pastor, todo filho é de 50 a 100 mutações deletérias pior que seus pais. A gente está acumulando mutações deletérias, a gente está evoluindo na Terra. Hoje, com o genoma, medimos a quantidade média de defeitos que os humanos têm ao redor da Terra. Felizmente, a gente tem muito pouco defeito, reverendo Weber. Se a gente estivesse aqui por milhões e milhões de anos, acumulando de 50 a 100 defeitos por geração, a gente estaria totalmente estragado. Então, pouco, mas não tanto assim, gente. Então, agora nós sabemos a quantidade média de defeitos dos humanos na Terra. A gente sabe quanto de defeito a gente acumula por geração. Pastor, fizeram a conta. E conta matemática não é argumento, o senhor concorda? Concordo. 2 mais 2 é 4. O senhor tem alguma coisa contra? Não. Alguém tem alguma coisa contra em casa que 2 mais 2 é 4? Matemática não dá para... Foto e matemática não dá para pelar, dá? Não, tá lá. Chega lá, tá conta, tal, você faz a conta na calculadora e fala, não, eu acho que é 5. Não dá para achar que é 5. 2 mais 2 é 4. Fizemos a conta de mutações acumuladas, em média, pelos humanos. 50 a 100 mutações deletérias por geração. Foi o projeto Genoma Humano que determinou essa taxa. Quanto tempo que estamos na Terra? Uma geração demora de 20 a 25 anos para você ter filho. Quanto tempo estamos na Terra? 6.000 anos. Cravou em 6.000, pastor. 6.000, 6.000, 6.000. É 6.000, 6.000, 6.000, 6.000. Gente, é 6.000 anos. Estamos na Terra, reverendo Weber, todos do Vejam Só, há 6.000 anos.
Quem é que for contra? Quem for contra os 6.000 anos vai ter que ir contra a matemática, contra o genoma, contra as fotos do James Webb. Tudo bem, pode ir, não tem nenhum problema, mas você vai ser aí sim vai ser um negacionista. O cara está negando a foto, está negando o genoma. E vai ser contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara. Ela não fala que a Terra tem 6.000 anos. Pastor, não tem um versículo, a Terra tem 6.000 anos, mas o senhor já leu a cronologia e a genealogia de Gênesis. Então, mas aí há controvérsias. Há controvérsias, a gente pode dizer que tem uma lacunazinha ali e tal, mas não dá mais que... Pastor, quanto? 10 mil? 10 mil? 10 mil. Aí, então, o senhor corrige as suas lacunas para 6 mil, reverendo Weber. Por quê? Porque os outros dados estão todos dando 6 mil, 6 mil, 6 mil. Os judeus calculam em quanto? Qual é a idade da Terra, segundo os judeus? Certo. Ok. 5.770 e poucos anos. A Terra girando ao redor do plano da eclíptica, que é o plano da... Dá para ter uma defasagem daquelas 5 horas e 48 minutos e toda hora que ela passa pelo equinócio de primavera, adianta um pouquinho o relógio. Adianta o dia da semana e adianta o relógio. A gente corrige com os anos bissextos e tudo mais, mas o tempo cronológico exato do universo pode ser medido. Pô, e foram medir esse descompasso, deu quanto? 5.995. Não tem jeito, pastor. Venceu. Adalto Lourenço venceu. Adalto, grande, a professora Adalto está nos acompanhando, né? Na glória. Daqui a pouco a gente está aí, né? Andando com você, Adalto, nas ruas de ouro da Jerusalém Celestial. E você venceu, Adalto. Adalto venceu mais uma vez. Por que ele venceu? Porque ele bebeu da palavra de Deus. Quem quiser conhecer melhor o pensamento do professor Adalto Lourenço, ele tem um livro espetacular chamado Como Tudo Começou, escrito do ponto de vista científico, né? Tá aqui, ó. Olha lá. Muito bonito, né? Tá aqui, Como Tudo Começou. Maravilhoso esse livro, em 4 cores. Escrito mais ou menos copiando o esquema lá do Stephen Hawking, né? Acho que o planeta numa casca de nós, alguma coisa parecida com isso, e que mostra claramente como a ciência comprova o fato de Deus ter sido o criador de todas as coisas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer ao Dr. Marcos por ter cedido tempo para nossa entrevista e esperamos o irmão muitas outras vezes aqui. Imenso privilégio, honrado extremamente de sentar nesse palco sagrado do Vejam Só, gente. Vamos à nossa enquete? Vamos lá? Quando você ouve que a teoria da evolução das espécies tem numerosas falhas e inconsistências, mesmo não sendo cientista, sua tendência é concordar, 37%, divergir, 33% e ignorar, 30%. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos sexta-feira que vem, querendo Deus. Até lá.